Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PROS, Vicente Cassione. Tudo bem, Cassione? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Depois de bastante tempo, é um prazer imenso voltar a rever você, Roberta, e estar aqui nesse espaço em que muitas vezes eu já estive, né? É verdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Santos, seus projetos, começar a falar, Cassione, sobre a questão de finanças. A gente está vivendo, né, um momento muito intenso por conta da pandemia. O prefeito que vai assumir a cidade, vai assumir uma cidade, seja qual for, da nossa região, com finanças combalidas em razão desse cenário econômico. Como fazer a roda da economia girar? Quanto tempo a cidade começa a respirar? Quais são os seus projetos em relação a isso? Você disse tudo, antecipou a minha resposta, porque tem gente que vai conseguir administrar pelo menos antes da eleição. No sonho, né, na fantasia, na propaganda política. Eu tenho os pés no chão na minha idade e não estou nisto porque preciso. Estou nisso porque eu vou para o sacrifício. Eu tenho hoje... Sou um homem realizado, não precisava estar nesta aventura. A verdade é a seguinte, as finanças combalidas vêm de muito tempo. Desgoverno atrás de desgoverno, numa cidade que tinha uma pujança e uma grandeza que eram extraordinários. Agora, o que acontece? Hoje, só para o caríssimo telespectador ter uma ideia, imagine que ele ganhasse um salário e só pudesse utilizar 5% do seu salário. O que ele ia fazer? Que ninguém diz isso. De cada 100 reais que a cidade arrecada, só 5% são utilizáveis. Imagine só, 5%. Então, a situação é grave. E quem acha que tem condição de fazer milagre, uma varinha mágica, que eu sempre digo, campanha eleitoral tem vara mágica, tem milagreiro. Pode tudo, né? Pode tudo, tudo. Eu não vim aqui para tapear ninguém. A gente tem que vir sabendo o que vai encontrar pela frente. Eu não vou administrar um orçamento, porque se eu for administrar um orçamento, eu vou administrar uma massa falida. Você tem, como prefeito, que administrar uma economia. E a economia você tem que gerar. E não é fácil você gerar economia numa cidade que foi se esvaziando, que foi perdendo gente, recursos humanos, que foi perdendo espaço de trabalho, que tem uma porção de gente que já saiu daqui e tem gente que sai todo dia e volta para trabalhar em outro lugar. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que buscar uma forma de fazer a economia começar a se removimentar depois de uma estagnação de quase 30 anos. Agora, se quiserem continuar com isso, é o continuismo, é a continuação, é a continuidade. Eu não costumo entrar para brincar, eu sou de pôr a pé na porta e mostrei isso como deputado. No primeiro mandato meu como deputado, em 3 meses, noviço, eu já era líder da bancada do PTB. Fazer a roda girar, quando o senhor fala, a gente está falando de reduzir gastos públicos também? Bom, isto sem dúvida nenhuma. O problema é que não é só os 5% que a gente vai poder ter para gastar. Se arrecadar o que tem que arrecadar. O problema é muito maior. É a dívida que você tem. A dívida da administração direta é de quase 800 milhões. E a dívida da administração indireta vai a 1 bilhão e 300. Se você pegar Prodesan, a CT e Coab, todo mundo fala que vai fazer habitação.
A Coab tem uma dívida, que eu acabei de dizer aqui, que vai a 650 milhões. Você vai construir o quê? É mais fácil o João de Barro Passarinho fazer uma habitação do que o novo prefeito. Então eu vou ter que buscar dinheiro. E buscar dinheiro a gente tem como. Não em 4 anos, não no primeiro mandato. Mas tem que buscar, tem que começar a virar essa cidade. Mas a gente fala de uma articulação política, né? Com uma engrenagem bem feita. A articulação política que não existe. Os prefeitos não se falam. Eu disse que eu sou a renovação. Por que eu sou a renovação? Porque a renovação não depende de idade, depende da cabeça. Tem muito moço que está lá atrás, em ideias, em coragem, em motivação, em vocação, e é moço. Eu a vida inteira trabalhei por conta própria. Fiz a minha vida e me tornei independente trabalhando por conta própria. Então, hoje, a cidade é uma cidade que diz que tem finanças saneadas, só rindo. Não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. Fizeram, por exemplo, um elevado na entrada da cidade, custou aquele elevado, não sei como, 290 milhões. Para você fazer um elevado daqueles, quanto custaria de fato aquilo se tivesse no orçamento em que você estivesse fazendo uma obra para você, contratando para você? Só que financiaram. E o financiamento em 20 anos, sabe quanto vai custar esse viaduto? Dos 290 milhões? 1 bilhão, que vai ter que ser pago nesse período. Então, quando o Cassione fala, o pessoal diz assim, Cassione é pessimista. Não. Eu, quando vou ao médico, eu quero que o médico diga que doença eu tenho, de verdade. Não adianta dizer que eu estou com uma doença, uma gripezinha, se eu estou com uma doença terminal. Então, a mesma coisa a cidade. Eu sei que eu vou buscar dinheiro e vou movimentar a economia. Tenho certeza. Pela minha característica de vida, pela experiência que eu tenho e pelo que eu já fiz na política. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre política com o candidato do PROS, Vicente Cassione. É um minutinho, não sai daí, eu volto já já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos do PROS, Vicente Cassione. Cassione, a gente falou no bloco anterior sobre finanças, gostaria de tocar agora num ponto importante, que é a questão da educação. A gente está vindo, né, de um ano pandêmico, um ano onde a educação foi muito afetada, muitas crianças não tiveram acesso nem às aulas porque não tinham internet. Então a gente fala de uma defasagem curricular também. E aí eu gostaria de entender como é que o senhor percebe essa questão da educação. A gente sabe que a tecnologia ela está atrelada ao ensino, a gente fala hoje de um ensino híbrido, é um ensino que veio para ficar. E como fazer com que esse ensino chegue a todos os estudantes? O grande problema é esse. Todo mundo tem solução para a educação. E ainda agora com a educação, escola inclusiva, que veio decorrente de lei. O problema é, não adianta colocar o aluno entre 4 paredes de uma bela escola se você não tiver recursos humanos, professores altamente preparados, qualificados para educar. Primeira coisa, não é para ensinar. Ensinar é uma coisa, educar é outra. E isso eu fiz a vida inteira. 40 anos, professor, eu fui. Desde ginásio até anos e anos na faculdade. Atravessei gerações ao longo da minha vida, educando e ensinando. Primeira coisa que tem que fazer, colocar a criança dentro da escola em tempo integral, mas não para ficar ensinando ou ela ficar dispersando o tempo na ociosidade. O tripé, educação, trabalho e esporte, constrói o homem. Você tem que colocar a criança dentro da escola, se não puder ter espaço para esporte, porque fazem escolas bonitas, sem área para esporte. Mas pelo menos você tem que ensinar o paralelo. Artes plásticas,
música. Há comunidades que estão se reabilitando e reabilitando as crianças e os jovens com isso. Orquestras, corais, artes plásticas. A criança tem que aprender coisa que a atraia. Quando se fala em tecnologia, você tem que afastar a criança do celular, do jogo eletrônico, Sim. que isso está massificando. Então você tem que trocar esta massificação de ficar o tempo todo a criança numa inutilidade com o celular na mão, com muita habilidade, mas inútil, e dar a ela coisas que a atraiam, que são exatamente essa educação ou este ensino paralelo, que é fazer a criança sair dali aprendendo um ofício, sabe-se lá o que ela vai encontrar na vida, aprendendo música, aprendendo a tocar um instrumento, formando corais. Quantos talentos você não tem na escola pública em Santos? Quantos talentos nessa meninada, de todas as camadas sociais. Vamos aproveitar e extrair esses talentos, porque isto dá à criança a opção para não ir para a margem da vida e para não ficar perdida no meio do caminho sem ter aprendido coisas que podem ser suplementares à educação que se dá por aí convencional. E aí a gente já embarca, então, na questão da cultura, né, candidato? Que é um ponto, às vezes, principalmente quando a gente fala num cenário de pandemia, onde se fala muito na questão, de repente, de sanar a saúde, né, toda a verba para a saúde, emprego e renda, cultura não pode ficar esquecida, então. A cultura é, eu diria, o coração da educação. É a cultura. Isto é, o cérebro manda, pela educação, o conhecimento. O conhecimento, que é o coração que bombeia tudo, bombeia o homem, bombeia a sociedade, é o conhecimento. Uma sociedade que não tem cultura, não no sentido de aprender coisas só, mas cultura no sentido de mentalidade. Memória também. Eu vou mudar a mentalidade do ensino, com todo o respeito que tenho pelas professoras que querem isso. Eu vou em cada escola, pelo menos uma vez por semana eu vou numa escola, porque eu conheço o ofício, eu estive lá dentro. Então eu vou para motivar professores e alunos a entenderem que tem coisas muito mais atraentes do que a eletrônica. A eletrônica eles vão aprender, aprendem fácil. Muito mais fácil do que eu aprendi e nem aprendi direito na minha idade. Mas você tem que dar densidade, conhecimento e trazer os pais para dentro da escola para participarem do processo educacional, até mesmo educando os pais que não tiveram essa oportunidade. E para isso você tem que fazer essa trilogia, o professor, o aluno e os pais. Não reunião de pais e mestres para tratar de coisinhas pequenas, mas fazer com que a escola seja um celeiro de cultura, de conhecimento, de aprendizado geral. E eu vou fazer isso pessoalmente, com uma equipe, evidentemente. Mas o prefeito tem que dar o exemplo. O prefeito tem que tirar as nádegas da cadeira e ir para os lugares onde estão as carências. Se você não fizer isso, você não é prefeito. Você é um síndico medíocre. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre política na cidade de Santos com o candidato do PROS, Vicente Cassione. Um minutinho, eu volto já. ND Especial Eleições está de volta. Hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos pelo PROS, Vicente Cassione. Cassione, gostaria de falar um pouquinho agora sobre emprego e renda. Há meses atrás, a gente viu no noticiário algumas notícias relacionadas à Petrobras, a possível saída da Petrobras da cidade para o Rio de Janeiro. Hoje a empresa já fala que isso não vai acontecer, mas se mencionou essa possibilidade, né? Como é que o senhor pensa em atrair mais investidores, empresas de grande porte? O que fazer para a gente não perder o que a gente já conquistou? Usando a área continental, primeira coisa, porque a área continental disponível, que não é de preservação, equivale a uma Santos inteira, a nossa Santos. Só que lá tem
uma área enorme, igual a de Santos, que nunca foi utilizada, fora uma área que eu vou invadir. Um pequeno pedaço da área de preservação eu vou invadir. Porque em qualquer lugar do mundo, e Roterdã fez isso, esticou o porto 42 quilômetros e não tinha IBAMA para atrapalhar. Não é que a gente acha que o IBAMA está errado. As leis feitas é que fazem o IBAMA atrapalhar. O IBAMA cumpre a lei. Então nós temos que invadir a área continental, porque o retroporto de Santos, sabe onde está? Ao longo das rodovias, a Anhanguera, Via Dutra, Rodovia dos Bandeirantes. Lá está a produção, que tinha que estar aqui, para embarcar nos navios, muito mais perto, e lá estão os transformadores da matéria-prima que chega. Então nós não temos retroporto, nós temos porto e não temos atividade de retroporto. Se você não for para a área continental, você não tem espaço para ir para lugar nenhum. E Santos está saturada. Santos tem torres. E onde é que está o resto? Então, você tem que atrair empresas para virem para cá, para a área continental, e mesmo invadindo uma parte da área continental, dê o que der. Porque aí é um jogo de braço que eu vou ter com o governo federal, e o governo federal vai ajudar. Porque eu abri porta sempre. A gente pode pensar, então, em preservação ambiental e progresso não como áreas antagônicas. A gente pode pensar que eles andam juntos. Como no mundo inteiro, nas cidades mais importantes do mundo, preservaram o meio ambiente, mas usaram em favor do ser humano. Eu vou governar para o ser humano, com todo o respeito que existe nos caranguejos do mangue. Eu não quero acabar com eles de jeito nenhum. Animal é importante. Eu tenho 8 cachorros, né? E são anjos os animais. Lindos, por sinal, né? São lindos. Então eu não quero de jeito nenhum fazer estrago. Eu quero arrumar, consertar o futuro de uma cidade que precisa usar o seu espaço para dar emprego e renda e para trazer o porto para o seu lugar. O porto tomou a cidade. Não é a cidade que tomou o porto. O porto privatiza a cidade. Não é a cidade que está privatizando o porto. E todo mundo foi despedido, foi para a rua. É preciso repor empregos. Só usando a área continental é que a gente vai conseguir. E tem espaço. E o governo federal tem que ser parceiro, porque ele precisa aumentar o porto. Ele tem que fazer o retroporto. Agora, precisa ter alguém que tenha representatividade de chegar lá, bater na porta e ser respeitado e bem recebido, como eu sempre fui. Agora, quem não tem força, não adianta ter o título de deputado, estadual, federal, ou ser um prefeito que bate na porta e bate a porta na cara dele. Comigo não é assim, não. A gente volta a falar da articulação política, né, que é tão necessária nesse momento. Claro. E falando um pouquinho em relação ao porto, Cassione, qual que seria, então, o papel da Secretaria dos Portos, caso o senhor seja eleito, já que a gente percebe hoje o mercado portuário sugere uma falta de protagonismo, né, de ação dessa secretaria? O prefeito tem que ser, de certa maneira, o presidente da Codesp. Sempre vem gente de fora. Vem gente do norte, do nordeste, não sei de onde, cabides de emprego. A Codesp, Companhia Docas, onde eu trabalhei, é de Santos. É Porto de Santos, mas é do Brasil. Então o Brasil não pode ficar esperando Santos falir e o Porto ficar estrangulado onde está. Temos que mexer com Brasília para fazer aqui o que eles têm a obrigação de fazer. E farão. Eu pedindo, farão. É um assunto importante, né? A gente falou sobre porto, segurança. A partir de agora, então, candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Sobre segurança, então, nem se fala, né? Porque tem que dobrar a Guarda Civil Metropolitana, trabalhar junto com a Polícia Militar, e a Polícia Militar tem que vir para cá, tipo Operação Verão, o ano todo. Porque aqui Operação Verão, que desce de gente para a Baixada, é o ano todo. Então, só no verão? Não, o tempo todo. Mas em 1 minuto eu quero dizer só o seguinte: eu sou um candidato cronometrado, não tenho tempo de televisão, não tenho espaço para falar,
aqui estou podendo falar um pouco. Então eu quero dizer, vão para minhas redes sociais, @Vicente Cassione. Lá tem o meu programa de governo, lá eu explico tudo o que posso explicar e acho que vocês encontrarão lá o que é preciso. Número 90, @Vicente Cassione, redes sociais. Obrigado a todos, um beijo no coração. Cassione, obrigado, Roberto. Muito obrigada pela sua participação, sucesso aí durante a campanha. Obrigadíssimo. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Um abraço, até mais.